Olá, vamos para a leitura do nosso dia. Estamos no dia 138. As escrituras hoje do dia são 1 Samuel, capítulo 22, do versículo 1 ao capítulo 23, versículo 29. Em seguida vamos ler o Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 ao 21. Depois vamos ler Salmos, capítulo 115, do versículo 1 ao 18. E por último vamos ler livro de Provérbios, capítulo 15, do versículo 18 ao 19. Vamos iniciar a nossa leitura com 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Davi se esconde em Adulão e em Moabe. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldade, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles, e havia com eles uns 400 homens. Daquele lugar, Davi foi a Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Deixe que o meu pai e a minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Davi levou-os ao rei de Moabe, e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fique neste lugar seguro, vá e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Saul mata todos os sacerdotes de Nobe. Saul ficou sabendo que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Saul se encontrava em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, com sua lança na mão, e todos os seus servos estavam com ele. Saul disse aos servos que o rodeavam: Escutem, filhos de Benjamim, será que o filho de Jessé dará também a todos vocês terras e vinhas, e fará de todos vocês chefes de milhares e chefes de centenas? Para que todos vocês tenham conspirado contra mim? Não ouvi ninguém que me avisasse que o filho fez aliança com o filho de Jessé. Não há nenhum de vocês que tenha pena de mim e me conte que o meu filho instigou contra mim o meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, disse: Eu vi o filho de Jessé chegar a Nobe para falar com Aimeleque, filho de Aitude. A pedido dele, Aimeleque consultou o Senhor. Também lhe deu mantimento e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitude, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. E todos eles vieram ao rei. Saul disse: Escute, filho de Aitude. Este respondeu: Eis-me aqui, meu senhor. Então Saul lhe disse: Por que você conspirou contra mim, você e o filho de Jessé? Pois você lhe deu pão e espada e consultou Deus a favor dele, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Aimeleque respondeu ao rei: E quem entre todos os seus servos é tão fiel quanto Davi, o genro do rei, chefe da sua guarda pessoal e honrado na sua casa? Por acaso foi essa a primeira vez que consultei Deus em favor dele? Não, que o rei jamais acuse este seu servo, nem ninguém da casa de meu pai, pois este seu servo de nada soube de tudo isso, nem muito nem pouco. O rei respondeu: Aimeleque, você certamente morrerá, você e toda a casa de seu pai. Então o rei disse aos guardas que o rodeavam: Voltem-se e matem os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me disseram nada. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg: Volte-se você e mate os sacerdotes. Então Doeg, o edomita, se voltou e investiu contra os sacerdotes. Naquele dia ele matou 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho.
Também a Nobe, a cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada. Matou homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Abiatar refugia-se com Davi. Porém os filhos de Aimeleque, filho de Aitude, um só, cujo nome era Abiatar, se salvou e fugiu para Davi. Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando vi que Doeg, o edomita, estava ali, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Eu fui à casa da morte de todas as pessoas da casa de seu pai. Fique comigo, não tenha medo, porque quem procura a minha morte procura também a sua, mas comigo você estará vivo. Davi livra a cidade de Keila. Então disseram ao Davi: eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras. Davi consultou o Senhor, perguntando: devo ir atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi: vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: levanta-se e vá até Keila, porque estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus e tomaram todo o gado deles, e causaram grande matança entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Aconteceu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para junto de Davi em Keila, levou a éstola sacerdotal. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Então Saul disse: Deus o entregou nas minhas mãos. Está cercado, pois entregou numa cidade de portões e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo para a batalha, para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul maquinava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: traga aqui a éstola sacerdotal. Então Davi orou: ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá mesmo, como teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, revela isto ao teu servo. E o Senhor lhe disse: ele virá. Então Davi perguntou: e será que os moradores de Keila me entregarão juntamente com os meus servos nas mãos de Saul? O Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e os seus homens, que eram os 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Quando foi anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Keila, deixou de persegui-lo. Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zife. Saul buscava-os todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Davi e Jonatas renovam sua aliança. Quando Davi percebeu que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Zife, em Oreza. Então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi em Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Jonatas disse: não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel, e eu serei segundo depois de você, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança diante do Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. A traição dos zifeus. Então os zifeus foram falar com Saul em Gibeá, dizendo: não é verdade que Davi está escondido entre nós nos lugares seguros de Oreza, no monte Aquila, ao sul de Jerimon? Agora, ó rei, conforme o desejo do seu coração, venha, que a nós nos complete entregar Davi nas mãos do rei. Saul respondeu: que vocês sejam benditos do Senhor, porque tiveram pena de mim. Vão agora e informe-se ainda melhor.
Descubra o lugar que ele frequenta e quem o viu ali, porque me foi dito que ele é muito astuto. Por isso, prestem bem atenção e informe-se a respeito de todos os esconderijos em que ele se oculta. Voltem para casa com informações seguras, e então eu irei com vocês. Se ele estiver na região, irei procurá-lo entre todos os milhares de Judá. Então eles se levantaram e foram a Zife, adiante de Saul. Ora, Davi e seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimon. Saul e seus homens foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi. Por isso ele foi para a rocha que está no deserto de Maom. Quando Saul soube disso, perseguiu Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte e Davi e seus homens do outro. Davi se apressou em fugir para escapar de Saul. Porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: venha depressa, porque os filisteus invadiram a terra. Por isso Saul desistiu de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. Por esta razão aquele lugar se chamou Selá Amalecote. Davi partiu daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. Agora vamos ler João 10, versículo 1 ao 21. O pastor das ovelhas. Em verdade lhes digo que não entrar no curral das ovelhas pela porta, mas soube por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus, a porta. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenham em abundância. Jesus, o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo os arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu, porque vocês ouvem o que ele diz. Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Agora vamos ler Salmo, capítulo 115, do versículo 1 ao 18. Louvor ao verdadeiro Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam,
têm pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornam-se semelhante a eles os que os fazem de todos os que neles confiam. Ó Israel, confie no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. O Senhor lembrou-se de nós e Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel e abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como os grandes. O Senhor os abençoe mais e mais a vocês e a seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Agora, para finalizar, vamos ler Provérbios, capítulo 15, do versículo 18 ao 19. Quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda do justo é plana. E aqui nós encerramos a leitura do nosso dia. Obrigado pela participação de todos e que Deus abençoe o seu dia. E amanhã estaremos aqui mais uma vez seguindo com a leitura da palavra. Um grande abraço e que Deus te abençoe e até amanhã.